Agora vamos para a palavra do Senhor e hoje nós falaremos sobre ciclo, mudança e transformação. Como que você vê isso? E eu gostaria de ler o capítulo 2 da carta de Filipenses, a partir do versículo 12, e a palavra fala assim: assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijam-se comigo. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque juntos podemos refletir sobre ela e viver, Pai, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, Senhor. Obrigado, Pai, porque é através delas que vivemos, Senhor. Abençoa, Senhor, essa reflexão, abençoa as nossas vidas, Senhor. Que nada possa atrapalhar o nosso coração, que nada possa nos constranger, mas que sejamos alimentados pelo Teu Espírito, alimentados pela Tua vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Assim que nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A vida está em constante movimento e mudanças fazem parte da nossa vida. Iniciamos e concluímos ciclos todos os dias. Eu fico pensando, desde pequeno e desde o dia que nascemos, nós passamos por esse ciclo. Nós nascemos, nos tornamos bebês, nos tornamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, nos tornamos idosos e aí morremos. A vida, ela é cheia de ciclos e cheia de fases. E depois nós passamos por outras fases, como um relacionamento. Você conhece aquela pessoa que você começa a se interessar, e aí vocês começam a bater um papo, aquilo começa a alimentar o teu coração, você começa a chegar em casa um pouco mais alegre. Lembre do dia que você conheceu a sua esposa, ou lembre do dia que você conheceu o seu marido, e de como vocês se relacionaram. E aí vocês começaram a namorar, aquilo começou a encher o coração de alegria, e de repente as coisas foram passando, vocês noivaram e casaram. Então essas são as fases de um relacionamento, como também a fase profissional. Você passa todo o colégio, primário, depois ensino médio, depois você vai para a faculdade, faz uma pós-graduação, você continua estudando, aí você cresce profissionalmente, entra como analista pleno, depois vira sênior e as coisas vão se desenvolvendo, você vai aprendendo, crescendo, porque a vida é feita de ciclos, a vida é feita de mudanças, a vida ela é feita de transformações. Todos os dias nós paramos, e isso é inevitável, mesmo você querendo ou não. Todo dia nós acordamos, o dia está claro e à noite escurece. Então são fases do dia da manhã, a parte da manhã e a parte da noite. São as estações que Deus colocou. Nós temos o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno, nós temos a primavera. São fases do ano, porque o ano, a Terra vai girando, ela está em constante movimento, vai girando em torno do Sol e a vida vai passando. Você querendo ou não, a vida está em constante movimento. Você não consegue parar a vida. Você não consegue parar as coisas. Mesmo que você tente pará-la, ficar em casa, na verdade você perdeu um dia. Porque o dia passou. E você nunca mais vai viver aquele dia. É engraçado, né? Que quando nós fazemos aniversário, muitas pessoas falam: ah, feliz aniversário.
Você ficou mais velho, ganhou mais um ano. Não, a gente perde um ano. Cada dia que passa, nós perdemos um dia. Por isso que a vida está em constante movimento. E se mudança é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, desde que nós crescemos até o dia em que envelhecemos, é a mudança de voz da adolescência para a vida adulta, e são tantas coisas que acontecem, por que nós temos tanto medo da mudança? Por que nós temos medo desses ciclos que passam? Se isso faz parte da nossa história, eu me lembro muitas vezes de quando eu era mais novo, e que eu ia iniciar num novo colégio, vinha aquele frio na barriga, vinha aquele medo, e essas mudanças, o novo, sempre traz esse desconforto. E aí eu ficava aflito, falava, como que vai ser? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que vai dar tudo certo? Ou muitas vezes, quando eu jogava os campeonatos de futebol, quando era mais novo, um dia antes eu ficava tão animado, aquilo me deixava tão ansioso, que eu não conseguia quase dormir, aí chegava antes do jogo, dava aquele frio na barriga, aí a hora que começava o jogo, as coisas tudo mudaram. Porque fases que iniciam, o novo e mudanças trazem diversas angústias aos nossos corações, mas não deveria ser assim, porque é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. E por que as pessoas têm medo e têm insegurança disso? Porque muitas pessoas estão na zona de conforto. E isso é extremamente perigoso. Tá gostoso aqui. Não precisa mudar. Para que mudar? Aqui, nada mais, nada menos, eu tenho controle sobre a situação. E por isso que as pessoas têm tanto medo de mudança. Porque as pessoas gostam de ter o controle na mão. E ao ter o controle na mão, elas conseguem definir tudo. Só que uma grande questão, eu e você não temos controle sobre a vida. Não temos controle sobre a situação. E as mudanças mostram isso. E por isso que nós temos tanto medo. Porque queremos que tudo saia da nossa maneira. Nós queremos ter o controle da situação. Então, o problema não é mudar, é não sair do jeito que planejamos. E por isso que as mudanças trazem essa angústia. Porque nós estudamos, planejamos e executamos. E tudo queremos que saia conforme nós planejamos. Da maneira que foi planejada. E isso é muito comum. Mas nós temos medo do incerto. E por isso que cada ciclo da nossa vida ela tem que ser vivido de maneira plena. Tem que ser vivido para que a gente não tenha medo dessas mudanças. Mas eu e você, nós temos medo do incerto. Se existe algo que angustia o coração do ser humano, é o medo da morte. E você já parou para pensar? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Se é algo que acontece todos os dias, se ela está ao nosso redor, principalmente no meio dessa pandemia, nós temos medo da morte porque nós temos medo do incerto. Por pior que esteja aqui na Terra, porque muitas falam assim, pelo menos aqui eu sei como que vão acontecer as coisas. E quando eu morrer, para onde eu vou? Esses são questionamentos que as pessoas fazem. Porque elas não têm o costume, não estão firmadas na vossa fé. Então, a morte se torna algo desconhecido. E se torna algo desconhecido, algo que aflige os nossos corações, aflige o coração das vidas. E pessoas também, muitas vezes, por medo de avançar, por medo de se dedicar, elas entram na zona de conforto, mas elas também ficam paradas, elas ficam no mesmo ciclo e não avançam. E acabam destruindo a sua própria vida e não cumprindo com o propósito pelo qual ela foi chamada a realizar. Quantas pessoas ficam estagnadas no tempo, ficam estagnadas no passado. E quando nós começamos a estudar, nós também vemos algo que está acontecendo muito, que são adultos infantilizados e crianças adultizadas. E isso é extremamente perigoso. E por que adultos se tornam infantilizados e crianças se tornam adultizadas? Adultos se tornam infantilizados porque eles foram extremamente mimados, eles não tomaram decisões quando
eram para tomar quando mais novos, os pais ficaram segurando e dando tudo aquilo que eles queriam. Então, quando eles ficam mais velhos, eles não conseguem aquilo, tudo tem que ser do seu jeito, tudo eles têm que realizar da sua maneira. E o que acaba acontecendo na vida deles e o que acaba acontecendo no coração deles? Eles ficam irritados, se tornam explosivos, porque a vida não é do jeito aquilo que eles imaginavam, porque os pais criaram uma bolha, deram tudo aquilo que eles queriam, ou muitas vezes também realizaram agendas, ele não conseguiu tomar as suas próprias decisões, ele não se sentiu frustrado, os pais pressionaram de tal maneira, fizeram tudo por ele, é o que a gente fala, eles não cortaram o cordão umbilical, não fizeram o filho aprender a tomar decisões, e quando ele sai de casa, ele não sabe viver, e ele traz dificuldades ao seu próprio casamento, traz dificuldades para a sua própria vida, e não sabe lidar com as frustrações e com tudo aquilo que está acontecendo, mas também nós vemos também crianças adultizadas, e crianças adultizadas no futuro viram adultos infantilizados e crianças que têm agenda toda programada, e elas não brincam, elas não se divertem, elas não têm uma infância, mas elas têm também uma vida como adultos, elas se vestem como adultos, elas têm responsabilidades como adultos, e muitos dos pais, por olhar ao mercado de trabalho, por olhar todas as coisas que estão acontecendo, projetam o futuro dos seus filhos e fazem uma agenda onde o filho não brinca, onde o filho não se diverte e onde o filho unicamente cumpre uma agenda. É inglês, é balé, são diversas coisas, e ele vive uma vida extremamente frustrada. Quantas crianças estão adultizadas, quantas crianças consomem coisas de adultos, quantas crianças não têm os seus iPads controlados, não têm os seus telefones controlados, elas assistem o que quer, e isso causa diversos malefícios à vida. Por isso que nós vemos que a vida ela é feita de ciclos, ela é feita de mudanças, e ela é feita principalmente de transformações. E por isso que eu e você não temos que ter medo da mudança. E como que eu e você possamos cumprir com cada ciclo, viver de maneira intencional, sem ter medo. Não existe nada melhor do que a própria fé. A fé em Jesus Cristo, a fé do nosso Senhor dentro do nosso coração, para que Ele possa ensinar como eu e você devemos viver cada ciclo. Quais são as mudanças que Ele realizará ao nosso coração e à nossa vida, e quais são as transformações que Ele nos guiará. Eu e você precisamos entender que fase que nós estamos, como que devemos desenvolver e o que Deus quer. E precisamos entender, como foi falado no começo do ano, nós somos chamados a seguir a Jesus. E seguir a Jesus, Ele nos leva aonde Ele deseja. E diversas vezes nós questionamos aonde Jesus Cristo irá nos levar durante esse ano. E aí o que aconteceu? Ele nos levou ao meio de uma pandemia. Algo que nunca vivemos, pelo menos a nossa geração. Quando você iria imaginar que estaria dentro de casa? Quando você iria imaginar que você não poderia tomar um ônibus ou pegar o seu carro, ir ao teu trabalho ou desenvolver naturalmente tudo aquilo que você desejava? Jesus Cristo nos trouxe a esse lugar. E como que eu e você devemos viver durante isso? Por isso que as mudanças não devem tomar o nosso coração de medo, porque se eu e você fomos chamados a seguir Jesus, e se Jesus nos trouxe aqui, Ele está chamando para que eu e você possamos confiar nele. E quando nós confiamos a minha e a sua vida plenamente em Jesus Cristo, plenamente em quem Ele é e plenamente naquilo que Ele deseja realizar, as mudanças não se tornarão algo que irá afligir os nossos corações, mas nós iremos viver cada ciclo da nossa vida. Se você é adolescente, viva o seu ciclo, realize da maneira, cumpra com o propósito de Cristo na sua adolescência. Se você já é adulto, cumpra com o propósito de Cristo na tudo aquilo que você realiza. Você ainda não casou? Então desenvolva, trabalhe, faça tudo aquilo que Jesus deseja. Se você já casou, desenvolva cada ciclo da vida, sabendo quem Jesus Cristo é e o que Ele deseja que nós realizemos. E por isso que Paulo começa colocando assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês
com temor e tremor. E é interessante que ele coloca assim. Por que Paulo está concluindo com isso? O que essa preposição está nos trazendo? Nada mais, nada menos, ele está recordando aquilo que ele fala um pouquinho antes, a partir do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Assim, meus amados. Então, depois que ele traz essa perspectiva, sejam a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Assim, meus amados, como sempre, obedecerem. Então, Paulo nos mostra qual é o nosso referencial. O nosso referencial é Cristo Jesus. E eu e você devemos, como foi falado antes, segui-lo, para que a nossa vida seja realmente realizada com propósito, com alegria. E é interessante como que nós percebemos, como que Jesus trabalhou na vida dos discípulos, como que Jesus realizou. Nós vemos nos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas principalmente nos evangelhos sinóticos, que são evangelhos parecidos, que seguem mais ou menos a mesma estrutura, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus chama os seus discípulos, manda eles abandonarem as suas casas. O chamado efetivo de nosso Deus. Ao chamá-lo, os discípulos começam a segui-los e os discípulos começam a acompanhar a missão do próprio Jesus. Essa é a segunda fase. E na terceira fase, eles foram ensinados pelo próprio Mestre durante as situações, durante tudo aquilo que estava acontecendo. Eles foram corrigidos, eles foram direcionados, eles foram enviados muitas vezes sozinhos para ver se eles aprendiam diversas vezes aquilo que Jesus tinha nos ensinado. E por isso que Jesus fala, vão em dois nas aldeias, aí eles voltavam, porque Jesus estava ensinando como eles deveriam exercer o próximo chamado. Então, na quarta fase, eles exercem o chamado. Aí, depois de exercer o chamado, Jesus Cristo morre na cruz, sobe aos céus, envia o Espírito Santo. E aí, depois de tudo aquilo que eles viveram, o que eles se tornam? Eles tornam líderes da igreja. E depois, muitos deles morreram como o próprio Cristo, como o próprio Mestre. Então, nós vemos como eles começaram, como eles desenvolveram, como eles assumiram responsabilidades e como eles morreram. Esse é o verdadeiro ciclo da vida, o ciclo do discípulo. Porque o discípulo, ele olha pela vida a partir da perspectiva de Jesus Cristo, a partir da perspectiva do Evangelho, a partir da perspectiva da Palavra de Deus. E a partir disso ele vai cumprindo cada ciclo e assim ele vai desenvolvendo. E por isso que quando nós vemos Paulo e vemos outros discípulos, eles se tornam líderes e copiam aquilo que Jesus realizou. E por isso que Paulo fala, da mesma maneira que Jesus realizou com seus discípulos, Paulo, na viagem missionária, ele chegou até a cidade de Filipos, pregou o evangelho, pessoas se converteram e começaram a ser seguidores de Jesus Cristo. E Paulo começou a ensinar pessoalmente a eles, ensinar tudo aquilo que ele sabia, ensinar tudo como eles deveriam se desenvolver. E eles foram desenvolvendo na presença de Paulo. Só que depois Paulo saiu de lá, como o próprio texto fala, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês. Então, primeiro Paulo desenvolveu aquele núcleo cresceu e eles aprenderam a ser seguidores de Jesus Cristo. E depois Paulo saiu de lá e eles continuaram a desenvolver aquilo que eles foram chamados a realizar como seguidores de Jesus Cristo até o último dia das suas vidas. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele lembra disso. E ele lembra aquilo que eles têm realizando. E o que Paulo fala? Paulo fala, ponham em ação a salvação de vocês. Então, eles estão cumprindo com cada ciclo.
E quando nós voltamos para a vida de Jesus e a maneira como Jesus realizou, como que aconteceu os ciclos dos discípulos? E por que é importante? Porque eu e você precisamos cumprir com cada ciclo de maneira efetiva. Nós não podemos nos estagnar por causa do medo da mudança, por causa dos ocorridos. Nós não podemos pular o ciclo, ou seja, eu fui chamado por Cristo, eu já quero me tornar um líder, um exemplo. E também nós não podemos quebrar ou justamente se perder nesse ciclo. Então existem partes do ciclo e quais são as coisas que aconteceram? A primeira que eu quero falar é sobre pular o ciclo. Você foi chamado para ser discípulo, você tem que entender o ponto que você está e desenvolver isso de maneira efetiva. Só que os discípulos diversas vezes eles queriam pular isso. E isso é muito comum, principalmente com Pedro. Pedro queria assumir a situação. Pedro queria fazer tudo, queria passar por cima do mestre e queria dizer aquilo que o mestre deveria realizar. E ele não entendia, mestre e discípulo. Primeiro o discípulo aprende com o mestre, depois ele se desenvolve sozinho. E diversas vezes Pedro queria assumir o papel de mestre e Pedro queria colocar os seus próprios sonhos na vida de Jesus. Vamos derrubar o império, vamos acabar com todas essas coisas, que Israel reine sobre o Império Romano, mais ou menos nesse sentido. Então nós vemos que diversas vezes, por causa dos desejos do nosso coração, por causa daquilo que está acontecendo na nossa vida, nós não entendemos aquilo que estamos vivendo e queremos pular o ciclo, queremos quebrar o ciclo. E isso vai na área profissional, na área familiar, em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós tentamos avançar rapidamente, sem construir uma base firme, sem construir aquilo que nós desejamos e firmamos, e passamos pelo processo mais rápido daquilo que tem que ser, o que acontece, se torna falha. Então, tudo que começa rápido, a chance de quebrar é muito grande. Então, se você foi chamado para ser discípulo, seja discípulo, faça o seu melhor, estude e vá assumindo responsabilidades aos poucos, como na sua vida, como no seu trabalho, na sua família, tudo aquilo que você for fazer, entenda qual é o ciclo, o que Deus deseja que você realize e faça isso da melhor maneira, para que você possa cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Mas também temos aqueles que se perdem no caminho, como Judas, que deixou a ganância, a arrogância falar mais alto ao seu coração e vendeu a vida do próprio mestre e o traiu com um beijo. Quantas pessoas traem o Senhor Jesus e deixam o ciclo, o abandonam? Isso é muito perigoso. Precisamos entender. Nós não podemos avançar, mas também nós não podemos quebrar. Nós não podemos se perder no meio do processo. E isso é extremamente perigoso. Então não pule o processo e não abandone, não quebre o processo. Não faça conforme a sua maneira. Não fira o coração das pessoas, porque sempre que nós quebramos o processo, nós ferimos o coração de Deus e ferimos também o coração de outro. Mas nós também vemos os dois discípulos de Emaús, que eles pararam o processo, eles fugiram de Jerusalém. Então nós temos aqueles que querem avançar, nós temos aqueles que abandonam, desencanam e fazem algo extremamente que fere o coração de Deus, mas também tem aqueles que desistem e abandonam por causa do coração entristecido. Eles não aguentam a pressão. Então nós temos aqueles gananciosos, nós temos as pessoas que são más e que desejam o seu próprio querer e que ferem o coração das pessoas, mas tem aqueles que também desanimam em meio ao processo e isso acaba os afastando. Por isso que nós temos que entender o ciclo. Não seja como Pedro, que queria passar pela frente de tudo. Viva a cada parte do processo. Não seja um traidor como Judas, que virou as costas para o mestre. E não seja como os dois discípulos de Emaús, que se entristeceram de tal maneira que esqueceram da missão, esqueceram de tudo e abandonaram Jerusalém. Por isso que eu falo, viva isso de maneira plena. Aprenda cada ciclo que Deus está te chamando a realizar.
Veja a vida de Jesus, como ele trabalhou na vida dos discípulos. Veja a vida de Paulo, como ele trabalhou na igreja de Filipos. Agora veja a sua vida, como que você tem desenvolvido isso. E por isso que Paulo fala, ponham em ação a salvação de vocês. E é isso que nós fomos chamados a realizar. Jesus Cristo nos resgatou, agora nós precisamos colocar em ação a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver aquilo que dá. E como que isso acontece nas nossas vidas? Como que eu posso maximizar cada ciclo e viver de maneira intencional? Você tem que entender algo. E o que é? Ele fala no versículo 13, pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então você deve estar se perguntando, então eu não preciso fazer nada? Posso sentar aqui que Deus vai fazer o quê? Eu não vou ser que nem Pedro, que vou passar por cima de todo mundo, não vou ser traidor como Jesus, e não vou desanimar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui tranquilo? Não. Você vai ser como Estevão. Estevão confiava na palavra de Deus. Estevão sabia aquilo que ele deveria realizar. E Estevão era cheio do Espírito Santo. E quando a palavra fala, pois Deus é quem efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade, e nós lembramos da vida de Estevão, que foi um discípulo, que era cheio do Espírito Santo, era um servo de Deus, e viveu seus propósitos a tal ponto de morrer na cruz. Morrer na cruz não, morrer apedrejado. Nós vemos o que é conhecer e confiar no querer e no realizar de Deus. Porque quando nós lemos, pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele, não é que nós estaremos sentados, mas que nós precisamos entender que é Deus o responsável por todo o processo e por toda a transformação. E que quando nós nos submetemos a isso, e quando nós confiamos nele, nós não teremos medo mais das mudanças, nós iremos seguir Jesus da melhor maneira e faremos para que ele possa ser glorificado. Mas quando a gente fala que Deus é o responsável por todo o processo, por transformação, é o que ele fala antes, como a gente leu. Porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e a cruz traz o verdadeiro sentido para as nossas vidas, porque é a cruz que permite o processo na nossa história. Porque se não fosse a cruz, eu e você não seríamos seguidores de Jesus. Por causa da cruz, eu e você somos perdoados. Por causa da cruz, nós somos salvos. Por causa do amor de Deus que se cravou na cruz, eu e você somos chamados a segui-lo. Então, o perdão dos pecados nos traz uma nova identidade, porque através do perdão eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus, e por isso que o ciclo e o processo, cada um, não será tão pesado, isso não irá virar tanto o nosso coração, eu não preciso ter medo, eu não preciso ir pela minha própria força, mas eu tenho que ir através daquilo que Deus está realizando na história, através daquilo que Deus está realizando na nossa vida. E é o processo de Deus, desde o início até o fim, como Ele começou todas as coisas no Éden, até o dia que Ele irá transformar todas as coisas. Mas o ponto principal é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele realizou na cruz. Porque ao morrer na cruz, Ele permite o processo na nossa vida. Então, a cruz é o que permite o processo nas nossas vidas e é aquilo que nos salva, aquilo que nos resgata. Quando nós estudamos sobre a salvação, a cruz faz com que eu e você possamos ser perdoados e faz com que o Espírito Santo possa habitar dentro da minha e da sua vida. Quando nós estudamos a ordem da salvação, o chamado efetivo, nós recebemos o chamado de Deus, mas Ele age nos nossos corações, porque nós estávamos mortos, destituídos da glória de Deus, estávamos perdidos. Por mais que nós ouvíssemos a palavra de Deus, nada era compreendido, mas um dia o Espírito Santo trouxe vida ao nosso coração, e ao ouvir a palavra de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a fé que é um dom de Deus começou a brotar nas nossas vidas, e depois disso nós fomos justificados, ou seja, por causa da morte de Jesus na cruz, eu e você não temos mais dívida com Deus. Nós não somos mais culpados perante Deus, mas nós fomos absolvidos. Por isso que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque através do arrependimento,
A palavra fala que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e aí somos salvos. Mas antes de tudo, o Espírito Santo já tinha agido dentro do nosso coração. Essa é a verdade do nosso Deus. É isso que Ele realiza nas nossas vidas. E depois de justificar, a palavra fala que nós começamos a ser santificados até o último dia ao ser glorificados. Então a cruz é o que permite todo esse processo. Porém, o Espírito Santo é quem garante o processo. Nosso Deus, que é um Deus imutável, um Deus de promessas, um Deus que ama as nossas vidas, que cumpre tudo aquilo que Ele realizou. Ele morreu na cruz, mas Ele também enviou o Espírito Santo para que o seu coração fosse habitado e para que essa obra de santificação fosse realizada pelo Espírito Santo. E por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Esse é o ciclo mais importante das nossas vidas, porque através disso nós iremos viver tudo aquilo e realizar o nosso trabalho, realizar aquilo que fomos chamados a realizar e viveremos de cabeça erguida, sabendo aquilo que Deus tem. Por isso que nós não teremos medo dos ciclos, das mudanças e da transformação, porque a cruz é quem permite o processo, mas o Espírito Santo é que garante o processo. E por isso que eu falo que é Deus que é responsável pelo todo o processo. Porque eu e você seremos transformados a cada dia. Nós viveremos com o próprio Deus. Por isso que eu e você vamos buscar a Deus, buscar o seu conhecimento, orar. E Deus irá realizando o seu querer dentro do nosso coração. Porque é de acordo com a sua boa vontade. Qual é a boa vontade? De derramar aquilo que Ele tem de melhor sobre a minha e a sua vida. Por isso que busque, quer viver cada ciclo de maneira plena, quer participar disso, então busque a Deus de todo o seu coração, aprenda da tua palavra, enxergue todas as coisas a partir da sua perspectiva, viva uma vida plena, porque a cruz é que permite, o Espírito Santo é que garante que o processo seja concluído, que eu e você sejamos santificados até o último dia, e a ressurreição é o que conclui o processo, a glorificação. Então, nós, através da cruz, nos reconciliamos com Deus. Através do Espírito Santo nós somos transformados à imagem de Cristo a cada dia, somos transformados segundo a sua vontade. E o último dia, na glorificação, ou quando Jesus Cristo voltar, ou quando morrermos, nós teremos o corpo restaurado da mesma maneira que Jesus Cristo realizou. Porque a graça e a misericórdia de Deus que realiza esse processo nas nossas vidas não é com a nossa força, porque fosse pela nossa força, eu e você nos tornaríamos pessoas extremamente legalistas, chatas, mas não, Deus nos chamou para amar as pessoas, Deus nos chamou para nos dedicarmos a elas, e quando nós realizamos isso, nós realizamos de maneira plena. E o que o texto continua nos ensinando? Como que nós devemos desenvolver esse ciclo? Como que nós devemos desenvolver essa chamada de Deus? E o versículo 14, façam tudo sem queixa nem discussões. E o 15, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis diante de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha que beleza. Como que nós devemos realizar com gratidão e alegria no nosso coração. Nós falamos disso na semana passada. Por isso, não se queixe, nem discutam com as outras pessoas. Olhe o processo do teu coração. E quanto mais você for se desenvolvendo, mais você for crescendo, mais você vai avançando e vai assumindo novas responsabilidades. Porque se você começar a se queixar, se você começar a discutir com as pessoas, você vai parar no meio do processo. E você vai fazer com que outras pessoas também parem. Por isso que nós não podemos fazer nem com queixas, nem com discussões, mas com alegria e com gratidão. Porque isso faz com que a minha e a sua vida sejam efetivas. Isso que nós fomos chamados a realizar. Jesus Cristo nos chama e nós temos que avançar nesse processo. E o texto também nos convida a sermos irrepreensíveis. Ou seja, que nenhuma pessoa tenha nada a falar contra nós. E isso se dá quando nós temos essa vida plena com Cristo. E eu te falo, se Deus te chamou, olha o processo que você está vivendo.
Paulo fala, antes eu pensava como um menino, hoje eu penso como homem. Como que está o seu desenvolvimento? Como está a sua caminhada cristã? Quantos anos você está na igreja? O que Deus já tem realizado na sua vida ou você parou no processo? É isso que devemos realizar. E quando nós temos essa noção, nós nos tornamos também irrepreensíveis, porque nós avançamos nos testemunhos e nós nos tornamos também referência para as pessoas. Porque a palavra fala que nós iremos brilhar com estrela. Então a luz de Cristo, que alimenta o meu coração, faz com que a gente brilhe como estrelas. Isso é muito interessante. Quantos quilômetros de distância estão as estrelas? Mas em meio à escuridão as estrelas brilham. E por isso que nós não podemos ser, como a palavra de Deus fala, uma geração depravada e corrompida. Nós precisamos ser irrepreensíveis e brilhar como estrelas. Se arrependa dos seus pecados. Isso também faz parte do ciclo, faz parte do processo, e isso vai fazer com que você cresça e se desenvolva. Não viva no pecado, se arrependa dos seus pecados, senão você vai quebrar o ciclo também, você vai quebrar essa transformação que Deus está realizando na sua vida. E se nós não confessarmos os nossos pecados, nós brecamos nisso, porque a palavra fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Deus está disponível e quer perdoar a minha e a sua vida. Por isso não pare no processo, avance. E aí, o texto continua falando que eu e você devemos ser guiados pela palavra de Deus. Então a importância até o dia de Cristo, até o final. Olha como ela traz diversos ensinamentos para as nossas vidas, como que anda a sua leitura, como anda o seu desenvolvimento. É através da palavra, através dessa referência que nós temos, que nós conseguiremos cumprir com cada ciclo. Com isso nós não teremos mudança. E aí o que Paulo fala? No versículo 17, contudo, mesmo que eu seja oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, eu estou alegre e me regozijo com vocês, estejam vocês também alegres e se regozijam comigo. Paulo está vivendo diversas situações difíceis, está passando por diversas complicações, mas o que alegra o coração de Paulo? Ele ver o desenvolvimento da fé das pessoas, as pessoas evoluírem, crescerem. O coração de Paulo é voltado para aquilo que Cristo deseja. E mesmo que ele está vivendo situações difíceis, porque ele fala, embora estejamos no meio de uma pandemia, embora tenha diversas pessoas passando por dificuldades nesse sentido, embora eu e você possamos estar tristes, estar passando por dificuldades, não deixe que isso guie seu coração, não deixe que isso desanime a ponto de você se desanimar e sair do caminho do nosso próprio Jesus Cristo, como os discípulos de Emaús fizeram. Esteja firme com Deus, esteja alegre, esteja grato e se alegre com a alegria dos outros. Isso traz muita força aos nossos corações e por isso que eu e você precisamos disso. E por isso que ele termina falando, estejam vocês também alegres e se regozijem comigo. O que faz o cada ciclo viver de maneira importante e o que faz com que a gente se desenvolva é a alegria que Cristo coloca na minha e na sua vida. Não tem nada mais prazeroso do que viver o propósito de ciclo. Se você está com medo das mudanças, ou está com medo dos ciclos, se volte ao Senhor, busque Ele de todo o coração, aprenda com Ele, desenvolva cada ciclo, assume responsabilidades, levante a cabeça e siga em frente. Viva de maneira plena, viva alegre e grato, porque Deus irá transformar o teu coração. Confie nele, confie naquilo que ele realizou na cruz, confie no Espírito Santo que está no seu coração e confie na sua ressurreição, pois a terra é só por enquanto. Um dia eu e você estaremos juntos com o nosso Senhor, estaremos juntos com Ele, estaremos na sua plenitude. Então busque cada ciclo, pense aonde que eu estou, para onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que desenvolver. E assim eu e você caminharemos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua vida. Que
que juntos possamos aprender, Pai, contigo. Aprender sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que a gente não desanime, Senhor, mas que a gente avance segundo a Tua fé, segundo o Teu querer. Não deixa nenhum ciclo quebrar sobre as nossas vidas, mas que a gente viva de maneira plena, que a gente avance, Senhor, para que Deus e o Senhor seja glorificado na nossa vida. Assim que nós louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não deixe de dar os seus dízimos e ofertas. Você pode acessar o site www.ipbarueri.com.br. Assim você irá conhecer todas as nossas atividades e lá consta a nossa conta. Nos ajuda em meio à pandemia. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. Vamos avançar. Não deixe que isso seja um empecilho para que nós avancemos. Eu abençoo a sua vida em tudo aquilo que você está realizando, segundo o amor de Cristo, segundo o querer de Deus, segundo tudo aquilo que Ele está realizando. Cumpre com cada ciclo na sua vida. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês. Povo de Deus, aqui e para todos sempre. Amém. Ótimo domingo, Deus abençoe e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.